E aí, tudo certo? Hoje eu estou fazendo aqui um vídeo de geografia, tá, para explicar um pouquinho sobre níveis de desenvolvimento econômico e social. No caso, há muitas dúvidas, né, dos alunos, principalmente do oitavo ano, sobre o que é um país desenvolvido, o que é um país emergente, quais são os níveis de países subdesenvolvidos. Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui e explicar um pouquinho sobre esses conceitos. Então, assim, para começar, eu mostro aqui esse mapa que apresenta dois tipos de regionalização um pouco misturados no mesmo mapa, tá? Aqui a gente tem essa linha vermelha passando ali no centro do mapa, que ela indica o limite entre os países do norte e os países do sul. Se usava muito essa regionalização no passado para dizer que os países do norte eram os países ricos e os países do sul eram os países pobres. Hoje não se usa tanto mais essa nomenclatura, esse tipo de regionalização, porque, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia são países que estão no sul do globo, mas, no entanto, eles são países ricos. Né? Então, a gente não pode usar mais esse critério unicamente. Então, assim, se a gente for regionalizar essa forma, né, os países ricos acima, os países pobres abaixo, ele é um pouco anacrônico, ele é um pouco fora do período atual. Então, hoje a gente utiliza outras nomenclaturas. Então, a gente utiliza o de países desenvolvidos, que aqui no mapa aparece, né, nesse roxo mais clarinho. Então, Canadá, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, o Japão e também a Austrália e a Nova Zelândia. Esses são países considerados desenvolvidos. Mas o que faz um país ser considerado desenvolvido? Bom, os países desenvolvidos são aqueles países que mais geram riqueza, ou seja, aqueles que têm os maiores PIBs, né, os produtos interno bruto maiores do mundo. Mas não é unicamente, né, o PIB elevado que faz um país ser desenvolvido. Né? A gente, na verdade, para poder dizer que um país é desenvolvido, a gente tem que juntar uma série de fatores que identifiquem esse país então como desenvolvido. Um desses fatores é que essa geração de riqueza ela se dá no fato desses países serem altamente industrializados, ou seja, eles têm uma quantidade de fábricas próprias muito grandes. Não necessariamente essas fábricas elas estão dentro do próprio país. Por exemplo, Estados Unidos é um país desenvolvido, ele é um país altamente industrializado, mas muitas fábricas dessas empresas estadunidenses não ficam no próprio país, ficam em outros países subdesenvolvidos e aí envolve uma questão de uma mão de obra mais barata, uma capacidade de maior exploração dos recursos naturais, leis ambientais menos rigorosas, o fato também de às vezes ter isenção de impostos, né, para poder se estabelecer naquele país. Então, não necessariamente as indústrias ficam nos próprios países desenvolvidos. Muitas vezes essas indústrias ficam espalhadas em outros países, mas a sede dessa indústria, né, ou seja, essa indústria na verdade é de um país desenvolvido. Isso ocorre porque no passado esses países desenvolvidos investiram altos valores, né, em pesquisa científica e isso permitiu que eles investissem nessa ciência que permitisse a eles maior tecnologia. Então hoje eles podem produzir com maior rapidez, com uma tecnologia muito mais avançada, e que isso aumenta a sua concorrência no mercado, e também essa industrialização nesse nível tecnológico permite a eles uma produção muito mais rápida, muito mais eficiente e por um custo menor. Além disso, para ser um país desenvolvido, tem que ter um IDH elevado ou muito elevado. O que é um IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que envolve uma qualidade de vida da população. Né? Quanto maior a qualidade de vida, em geral, maior o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que se calcula o IDH? Ele é baseado em alguns índices, como por exemplo o índice de expectativa de vida ao nascer. Né? Em média, quantos anos vive a população daquele país. Isso remete, né, a uma saúde de qualidade no determinado território. Quanto melhor a saúde, mais tempo as pessoas vivem naquele país. Além disso, tem a expectativa de anos de escolaridade. Quanto que se espera que naquele país as pessoas permaneçam na escola. Quanto maior o tempo de permanência na escola, não por repetência, mas por avanço dentro dos níveis de estudo, né? Ensino
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação, ou seja, fazer uma faculdade também, depois uma pós, um mestrado, um doutorado. Isso indica que quanto maior esse índice de esperança, de expectativa de anos de escolaridade, maior o investimento desse país em educação. Também a média de anos de estudos da população acima dos 25 anos, quanto que de fato essa população estudou, fora da expectativa, né? Quanto que na prática isso ocorreu. E também a renda, o rendimento nacional bruto, o RNB. O que é esse índice? Ele tem a ver com o valor total enviado de dentro de um país por pessoas e empresas nacionais estabelecidas no exterior, ou seja, pessoas que são daquele país, mas que estão fora, ou seja, que se formaram ali, se desenvolveram naquele país, mas agora estão atuando em um outro país, menos o valor enviado ao exterior por pessoas e empresas estrangeiras estabelecidas no país. Soma-se a isso ainda o PIB daquele país. É um cálculo financeiro de entradas e saídas de valores somados ao PIB que permite saber se o país tem um índice nacional de economia positiva ou negativa. E esse fator, né, de o país ter uma economia boa, ter uma qualidade de vida positiva, está refletido no dia a dia da população, né? Então, esse valor de PIB está revertido em qualidade de vida, em saúde, em saneamento básico, em educação, em segurança, o que permitiu a esses países uma urbanização mais antiga, ou seja, eles começaram a se urbanizar, se organizar enquanto cidades urbanas há mais tempo, embora tenha sido um processo mais lento, né, porque ele não ocorreu rapidamente, como em algumas cidades brasileiras, onde essa urbanização foi muito acelerada, o que levou ao surgimento das comunidades de periferia. Então, essa urbanização ela foi mais organizada, ela foi mais bem estruturada, e aí todo o conjunto, né, que envolve essa organização da cidade também se deu de maneira mais eficiente. O tratamento de água e esgoto, a organização de estrutura de saúde, né, unidades básicas de saúde para atender toda a população, além dos hospitais. Então, tudo isso se deu num processo bem organizado, bem estruturado, ou seja, o alto valor de riqueza produzido por aquele país foi revertido na prática para o bem-estar da população. Por isso, nesses países há uma taxa elevada de alfabetização, poucos, né, analfabetos, mas não podemos esquecer que nesses países também há uma população pobre, também há uma população, embora ela seja em quantidade reduzida, uma população que não tem acesso a todos os serviços de saúde, de educação de qualidade, tá? E também a gente pode perceber que, né, pela própria localização em questão de continentes nesses países, por exemplo, né, são países europeus, são países do norte da América, são países da Oceania. Se a gente for para pensar, são esses países que comandam, né, as decisões mundiais. Então, eles têm uma maior, pelo fato de serem países desenvolvidos, eles têm maior interferência nos órgãos internacionais de decisões, tanto na área da saúde como na questão de segurança, né, o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Então, esses países também interferem em questões internacionais pelo poder econômico que eles têm. E também nós precisamos lembrar que eles não formam um bloco homogêneo, né? Não são todos iguais, desenvolvidos igualmente, ou nem economicamente, né? A gente pode perceber que há uma diferença. Por exemplo, o PIB dos Estados Unidos é absurdamente maior do que o PIB de vários países europeus. Então, nem todos esses países se desenvolveram economicamente numa mesma intensidade. Tá? Há uma variação. Então, nem todos os países desenvolvidos são ricos da mesma maneira. Há uma diferença entre eles. Nesse mapa aqui, né, nessa regionalização do tipo países do norte, a gente percebe que ali também estão países ex-socialistas, países que estão pintados em laranja. E ali na legenda diz assim, em transição para o desenvolvimento. Então são países que a gente não considera desenvolvidos da mesma maneira que os demais. Tá? E por que eles estão ali nesse bloco também de países do norte, de países ricos? Porque se a gente for pensar lá na época da Guerra Fria, né, quando houve uma polarização entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética fez um elevado investimento em industrialização, um elevado investimento em saúde pública e educação pública. Então essa estrutura que surgiu
naquele período, né, a partir dos anos 50 até o final dos anos 80, aquela estrutura ela permaneceu. Então, a infraestrutura criada na época permanece até hoje. Então, isso faz com que esses países, mesmo que não se igualem ao nível de desenvolvimento dos países que estão em roxo, eles também têm uma qualidade de vida bem considerável, perto dos demais países do mundo. Então, a pergunta que eu havia feito para os meus alunos, né, por que eles ainda permanecem no grupo dos países mais ricos? Então, é por causa desse investimento que houve lá no passado, né? Não comentei ali sobre a influência dos centros de pesquisa, né? Investir em pesquisa é investir no futuro em tecnologia. Investir em educação também, né? Porque não adianta a gente pensar que teremos bons cientistas no futuro se nós não investirmos na educação básica, né? Na educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Então a gente precisa, ensino médio também, né? Então a gente precisa incluir essas melhorias na educação para chegar a um avanço tecnológico. E foi isso que aconteceu então nesses países. E ali embaixo eu coloco um mapa onde é possível a gente perceber quais são esses países europeus, além da Rússia, né, que tem uma parte europeia e uma parte asiática, que se inclui então nesse bloco de países ex-socialistas, países que fizeram parte da União Soviética no passado e que hoje se igualam a países, tem uma semelhança, né, com países desenvolvidos, estão mais próximos deles, embora ainda não sejam considerados assim, não sejam considerados desenvolvidos, mas estão muito mais próximos, por causa de todo esse investimento que houve no passado e que permanece, a infraestrutura em si que permanece até o presente. E nesse mapa aqui a gente observa também os tigres asiáticos dentro desse grupo de países mais ricos, né, que seriam os países lá que estão no norte. Então, o que seriam esses tigres asiáticos que estão nessa condição? Bom, primeiro, né, aqui eu trago a imagem dos tigres, né, com traços orientais, para lembrar que eles são asiáticos, da parte mais ao leste, né, do continente asiático, e eles também apresentam a figura do tigre, porque o tigre na cultura oriental ele tem a simbologia da astúcia e da força. Então, o que esses países querem representar? Países que usaram de astúcia, ou seja, que usaram o seu desenvolvimento tecnológico a seu favor na economia, e a força que eles mostraram o seu potencial econômico. Né? Então são países que cresceram muito rapidamente porque investiram em tecnologia, porque investiram em educação de qualidade, e assim eles avançaram com uma rapidez muito grande, principalmente lá durante ainda o período da Guerra Fria. Eles seriam principalmente, então, né, os primeiros tigres asiáticos: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses são os primeiros tigres asiáticos, porque a gente tem depois os novos tigres asiáticos. Aqui são os novos tigres asiáticos, né, que assim como os anteriores, eles conseguiram então avançar economicamente muito rápido e se igualaram em índices de desenvolvimento social muito semelhantes aos dos países desenvolvidos, embora ainda em características econômicas ainda não tenham chegado ao mesmo nível. Seriam então a Malásia, Indonésia, o Vietnã, a Tailândia e as Filipinas. Então, esse conjunto de países, né, mais os 4 que eu mostrei anteriormente, formam então os tigres asiáticos. Esses aqui são os tigres asiáticos da nova geração, né, os novos tigres asiáticos, porque eles se desenvolveram um pouquinho depois. O porquê de terem se desenvolvido depois? Esses países passaram a atrair um grande investimento internacional, principalmente após o final dos anos 80, lá quando tem a queda da União Soviética, né, que começa a entrar em decadência nos anos 80, termina lá em 1991. Então esses países foram países que passaram a crescer nesse momento histórico. Eles impulsionaram a sua industrialização, seu crescimento econômico, investiram rapidamente em tecnologia, em novas fábricas, em produtos de grande comercialização internacional, e aí cresceram bastante economicamente. Porém, a gente não pode esquecer que mesmo os tigres asiáticos da primeira geração e os novos tigres asiáticos, ainda grande parcela da população vive em condições precárias. Então, o fato de ter melhorado os índices, né, não repercute em toda a população daquele país. Vamos lembrar que mesmo nos países desenvolvidos, né, a gente tem população
passando uma série de necessidades mesmo em países europeus e nos países da América do Norte. Então, Estados Unidos e Canadá, na América anglo-saxônica. Então, eles ainda há uma parcela da população que não vive em condições tão boas de vida como a grande maioria do seu país. Voltando aqui a esse mapa, a gente tem ali países do sul, né, os países mais pobres, a gente poderia encaixá-los todos em blocos de países subdesenvolvidos. Por que subdesenvolvidos? Porque vamos lembrar de subsolo, né, abaixo do solo, subdesenvolvimento abaixo do nível de desenvolvimento dos demais países. Então, eles não se igualam nem ao desenvolvimento econômico, nem ao desenvolvimento social desses outros países. Alguns a gente chama de países emergentes, ou seja, eles estão saindo desse bloco de países subdesenvolvidos e tentando chegar no bloco de países desenvolvidos, mas ainda não chegaram. Pode ser que nunca chegue, mas assim, eles têm grande potencial para chegar lá. Esses países, alguns deles formaram um bloco, né, chamado BRICS, B-R-I-C-S, que seria então o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. O que faz eles formarem esse bloco? O interesse comum entre eles de se ajudarem mutuamente para crescer economicamente e assim chegar ao patamar de um país desenvolvido. Lógico que o nível de desenvolvimento de cada um deles é diferente, né? Entre eles não são todos homogêneos, né? Não todos estão no mesmo nível de tentativa de se tornar desenvolvidos, mas há um interesse comum para que isso aconteça, e por isso eles acabam formando um bloco. Mas não são só esses 5 países que a gente pode considerar países emergentes. Há aqui outros países, tá, que não estão no BRICS, mas que também são países emergentes, como é o caso do México, como é o caso da Argentina, como é o caso de outros países ali da Ásia. O que faz então esses países serem considerados emergentes, serem diferentes dos outros países subdesenvolvidos? São vários fatores, tá? Mas não dá para ficar falando de todos, senão o vídeo duraria muito tempo. Então eu tentei resumir aqui. Tentei resumir em alguns fatores, que seriam uma considerável industrialização, então há uma grande quantidade de investimento em indústrias nesses países, por isso que de toda a América Latina, né, ou seja, do México para baixo, a gente tem México, Argentina e Brasil como países que concentram a industrialização. E se vocês observarem o mapa anterior, se quiser volta ali um pouquinho no vídeo, os países que são considerados então emergentes são esses 3, porque são países que tiveram um alto investimento em industrialização, um crescimento industrial muito grande. O Chile também a gente pode tentar considerar atualmente como um país emergente, mas enfim, esse é um fator, uma industrialização considerável. Lembrem, eu sempre dou para os meus alunos o exemplo do alface e do aparelho celular, né? Se a gente for pensar, um país que é um país agrário, um país que planta alface, no comércio internacional o alface tem um preço muito menor do que um aparelho celular. Então, o país que investe em industrialização, ele comercializa produtos muito mais caros. Então, o que isso repercute lá na parte econômica do país? Um país que vende produtos agrários, ele lucra muito pouco. Um país que investe em produtos industrializados, ele enriquece muito mais. Então, ter uma industrialização considerável no país faz com que ele cresça economicamente. Quem cresce economicamente tem mais dinheiro para investir em mais tecnologia e assim melhorar ainda mais a sua industrialização. Então, é um fator decisivo para um país que quer se tornar um país desenvolvido. São países que têm passado por um crescimento econômico. Essa é uma característica muito importante para que esse país seja considerado emergente. Ele não está passando por períodos de recessão contínua, ou seja, por quedas econômicas contínuas, mas ele está tentando tomar medidas para um crescimento constante. Ele tem domínio em alguns setores avançados de ciência e tecnologia, tem que investir nisso, né? Então, temos que sempre pensar que para que um país se torne um país rico, ele tem que ser um país que invista muito em pesquisa, né? Para que essa pesquisa possa depois ser revertida, né, em lucro para o país. Mas assim, eu até coloquei ali em negrito e itálico para ficar bem destacado que uma característica importantíssima de um país emergente é o fato dele atrair investimentos financeiros internacionais. Por que isso é importante?
para que na hora de um país desenvolvido definir se ele vai investir na criação de uma nova fábrica em um outro país, ele vai preferir aqueles países que têm uma economia mais sólida, mais bem estruturada. Então, o que faz esse país ser emergente também é o fato dele, na hora de um país decidir se, por exemplo, vai colocar uma fábrica na Argentina ou na Bolívia, ele vai preferir a Argentina, porque a Argentina tem uma economia mais sólida, tem uma industrialização muito mais avançada, então vai ter mão de obra mais qualificada naquele país, porque se, por exemplo, for colocar num país que não tem o mesmo nível de organização industrial, não vai ter nem pessoas capacitadas para trabalhar nessas fábricas, desde a parte de trabalho braçal mais simples, porque não tem o preparo básico para isso, até a parte de pensar lá organização das máquinas, né, estrutura das máquinas, a tecnologia e tudo mais. Precisa de pessoas que possam, né, solucionar a curto prazo também alguns problemas. Um país que já tem uma industrialização mais considerável tem pessoas capacitadas para isso. Países que não investem em tecnologia e industrialização não tem. Então, um fator muito importante para que esse país seja tão considerado emergente é que na hora dos países desenvolvidos escolher onde vão investir nesses países que são os emergentes, porque eles têm maior capacidade maior preparo, né, para poder levar adiante, né, o trabalho dessas indústrias de países desenvolvidos. Mas, de novo, o que faz com que eles ainda não sejam desenvolvidos é que socialmente esses países ainda têm graves problemas, desde segurança pública até uma saúde que não consegue atender satisfatoriamente a toda a população e uma educação que ainda deixa a desejar, né? Porque se a educação for muito positiva, como eu já falei anteriormente, vai permitir um maior investimento também em pesquisa e tecnologia para que aquele país se industrialize e possa usar os recursos que possui de uma maneira mais eficaz. Nesse mapa aqui também aparece ali os países exportadores de petróleo. Qualquer pessoa que vive no mundo atual e acompanha um pouquinho de notícias sabe que o petróleo ele tem um alto valor comercial, né? Porque ainda é o principal combustível fóssil utilizado desde combustível para automóveis, mas principalmente para máquinas das indústrias, né? Então ele ainda tem um valor comercial muito elevado. Então isso faz com que esses países tenham uma renda elevada, ou seja, eles podem ter PIBs consideráveis, o que nem sempre reverte em qualidade de vida para a sua população, porque não é dividido de uma maneira mais igualitária. Então, isso faz com que esses países ainda sejam considerados países subdesenvolvidos, né? A gente pode observar ali, aparece a Venezuela, aparece alguns países da Península Arábica aqui, né? Que tem uma grande quantidade de petróleo, exportam muito petróleo, mas ainda são subdesenvolvidos, porque eles ainda socialmente não têm uma boa qualidade de vida para a sua população. E a gente tem ali também outras duas cores, né, que indicam os países em situação intermediária. Então, eles não são emergentes e nem são tão pobres assim, mas eles estão numa situação intermediária, estão no meio do caminho. E a gente tem os menos avançados, países que estão com uma economia estagnada, ou seja, ela não está avançando, ou ela está em regressão, ela está decaindo, né, uma economia decadente. Esses países, nós podemos observar aqui que a maioria deles, né, está no continente africano. Nem todos os países do continente africano estão nessa situação, mas boa parte deles sim. E isso se reflete muito, né, isso aparece bastante na forma como a qualidade de vida da população é extremamente ruim. Bom, eu trago aqui os índices de alguns desses países menos avançados, nem todos são do continente africano, tá? A gente tem ali Burkina Faso, Etiópia, Guiné-Bissau, que de fato são. A gente tem o Haiti, que fica na América, a gente tem Nepal, Paquistão, que estão na Ásia, tá? Então, nem todos eles são africanos. Mas o que a gente pode observar? Um IDH muito baixo, ou seja, o nível de escolaridade desses países é um nível baixo, a expectativa de vida, como vocês podem observar ali, é baixa. Se a gente pegar ali o que tem a maior expectativa de vida é o Nepal, que ainda tem uma expectativa de vida menor que a do Brasil. Mas se a gente pegar o caso de Guiné-Bissau,
a esperança de vida média das pessoas lá é de 55 anos. Eu imagino que vocês devem conhecer muitas pessoas com mais de 55 anos. Isso não é tão comum na Guiné-Bissau. Então, isso é uma característica de um país subdesenvolvido menos avançado. Por que isso acontece? Porque a estrutura de saúde do país não permite viver tanto tempo. Então, ou porque nem todos têm acesso fácil a um sistema de saúde, ou porque a qualidade de vida da população em questão de alimentação, de acesso à alimentação, é mais restrito. Uma grande quantidade da população pode estar passando por necessidades, desnutrição, o chamado déficit alimentar, né? Ou seja, uma alimentação muito restrita, comendo muito pouco, e isso faz então com que esses países, né, as pessoas morram muito cedo. E vamos lembrar, né, que a expectativa de vida ou esperança de vida ela é baseada na idade das pessoas que morreram no país naquele determinado ano. Então, na média, né? Então, teve pessoas que morreram com uma idade maior, mas teve muitas pessoas que morreram muito jovens, como é o caso ali da coluna do centro ali que fala da taxa de mortalidade infantil de menores de 1 ano. Então, é quantos por mil, né, a cada 1.000 nascidos vivos, quantos morreram até completar 1 ano. E aí a gente pode observar ali, né, que, por exemplo, no Paquistão, lá na Ásia, a gente tem quase 66 crianças a cada 1.000 morreram antes de completar 1 ano. Por que morrem antes de completar o ano? Ou porque morrem no próprio parto, né, em decorrência de complicações de infecções causadas no parto, porque o hospital não tem a qualidade necessária, ou porque a mulher não pode nem chegar no hospital para ter seu filho, ou porque a criança vai tendo doenças, né, que vão ocorrendo nos primeiros meses de vida. Por que em outros países isso não ocorre? Porque há uma série de vacinas, né, que impedem que a criança pegue algumas doenças que para nós hoje, né, são doenças que estão praticamente extintas, mas ainda nesses países existem, permanecem, porque não há um investimento na área. E não há investimento porque são países que ainda têm uma qualidade, uma questão econômica muito deficitária. Se a gente for perceber, a maioria desses países foram países que no passado foram dominações de territórios europeus, principalmente, né, na época do imperialismo, lá no século, nos anos 1870 em diante ali, né, foram dominados por países europeus, e aí eles tiveram uma grande exploração econômica que fez com que eles se tornassem países basicamente agrários ou de exploração mineral. Então eles exploram os minérios que tem nesses países, mas não foram países que se industrializaram, porque foram países que depois, né, que acabou o imperialismo, os europeus deram um tchauzinho para eles, voltaram para a Europa e deixaram eles lá com as suas necessidades. Então não permitiu que eles se constituíssem enquanto país. Vamos lembrar também que em vários desses territórios houve, os territórios africanos, né, houve a escravidão, né, pessoas que foram retiradas da sua moradia, do seu ambiente, do seu país, e foram conduzidas para a América na condição de escravizados. Então isso fez com que essa desigualdade, né, tecnológica permanecesse até os dias atuais, né? Então aqueles países que não conseguiram ter um avanço no passado também hoje são países extremamente pobres. Então esses seriam os países menos avançados. Para finalizar, tentando resumir aqui um pouquinho de tudo isso que eu falei, né, a gente tem aqui alguns países que são países desenvolvidos. Tá? A gente tem aqui a Noruega, Estados Unidos, Alemanha e Japão. 4 exemplos de países desenvolvidos. Se a gente observar o conjunto de índices deles, né, como o IDH, é um IDH muito elevado. Se a gente observar que a renda per capita, né, a renda dividida pela quantidade de população, eles têm uma renda bastante elevada. A gente tem uma expectativa de vida de 80 anos ou próximo disso ou mais, né, então uma população que vive por bastante tempo, ou seja, tem uma alimentação de qualidade, tem acesso a vacinas que permitem que eles também vivam mais, tem um acesso a qualidade de saúde também muito boa. Uma taxa de analfabetismo que é quase zero e uma mortalidade infantil muito baixa, tá? Uma quantidade bem inferior. Aqui, se a gente pegar o exemplo de 2 países emergentes, a gente observa que China e Brasil, tá? Eles estão numa situação, vamos comparar o IDH, é um IDH mais baixo que dos países desenvolvidos, mas é um IDH mais alto que dos países subdesenvolvidos, mais pobres, menos avançados.
Já a renda per capita também, né, nós podemos observar que ela é intermediária. A expectativa de vida também é intermediária. A taxa de analfabetismo também não chega a níveis tão gritantes, alarmantes como dos países menos avançados. E a mortalidade infantil também ela não é tão elevada. Já se a gente pegar o caso ali dos países, dos 4 últimos, né, Timor-Leste, Haiti, Guiné-Bissau e Chad, a gente vê uma diferença gritante. Só um esclarecimento, essa tabela aqui, ela os dados dela são de 2018, tá? A anterior que eu mostrei, ela é de 2015. Então, alguns dados eles podem estar diferentes porque eles são de anos diferentes, tá? Então, houve alguma diferença nesses dados. Mas se a gente observar, então, esses 4 eles têm um IDH baixo. Né? Vamos comparar o Chad aqui, né? O último que aparece nessa tabela aqui. Ele tem um IDH de 0,372. Se a gente comparar com a Noruega, ela é 0,944. Ou seja, em todos os índices medidos para o IDH, o Chad teve índices baixíssimos, né? Desde a questão de educação, a questão de expectativa de vida, a questão de investimento na saúde e renda da população. A renda per capita desses países também é muito baixa. A expectativa de vida, observem que na tabela anterior, né, o Chad, aliás, Guiné-Bissau, eu comentei que ela era de 55 anos, caiu ainda mais a expectativa de vida no país. Eles têm uma taxa de analfabetismo absurda, né? Se a gente for observar o Chad, 65% da população chega aos 15 anos sem saber ler e escrever. 65% não conseguem isso, tá? São considerados analfabetos, ou seja, só 35% da população chega aos 15 anos sabendo ler e escrever. Isso é assustador, né? Mas essa é a realidade do Chad. E a mortalidade infantil também é bastante elevada. Então, isso indica países desenvolvidos menos, aliás, países subdesenvolvidos menos avançados. A ideia desse vídeo foi tentar tirar algumas dúvidas em relação a esses níveis de regionalização por causa do desenvolvimento econômico e social. Nem sempre isso é possível de uma maneira satisfatória, porque, né, a gente tem que compilar muitas informações para que elas fiquem mais fáceis de entender, mas não é algo tão simples assim de entender. Exige muita leitura, exige muito conhecimento de mundo, exige assistir muitos vídeos, assistir muitas reportagens sobre isso, sobre os países, sobre a relação entre os países. Enfim, não é algo fácil, né? Isso envolve um pouco de geopolítica, né? De entender um pouco essa interação dos países do mundo com a questão política, econômica, social. Então, não é realmente algo simples de entender. Mas eu espero que tenha sido possível entender um pouquinho, decifrar algumas informações um pouquinho. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários aqui embaixo que eu tento fazer um vídeo mais focado exatamente naquelas dúvidas e explicar um pouquinho melhor algo que não tenha ficado tão evidente, tão fácil de entender aqui nesse vídeo, certo? Um abraço então e até o próximo vídeo. Se puder deixar uma curtida e se inscrever no canal sempre ajuda, né? Um abraço então e até a próxima.